Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui, mais essa semana, tratando do livro O Céu e o Inferno, ainda no capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Hoje nós vamos trazer aqui uma comunicação e fazermos aqui a nossa reflexão. Então vamos lá. O título da comunicação se chama O Espírito de Castelnaudary. É uma cidade, né? Vamos ver como foi. Numa casinha, perto de Castelnaudary, havia barulhos estranhos e diversas manifestações que a faziam considerar como assombrada por algum gênio mau. Por esse fato, ela foi exorcizada em 1848, sem resultado. O proprietário da casa, que quis ali morar, morreu nela subitamente alguns anos depois. Seu filho, que quis morar aí em seguida, recebeu um dia, entrando num dos cômodos, uma vigorosa bofetada dada por uma mão desconhecida. Como estava perfeitamente sozinho, não pôde duvidar de que não viesse de uma fonte oculta, e por isso decidiu deixá-la definitivamente. Há, na região, uma tradição segundo a qual um grande crime teria sido cometido nessa casa. Tendo o espírito que dera a bofetada sido evocado na Sociedade de Paris em 1859, manifestou-se por sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram impotentes. São Luís, que é um espírito mais evoluído, foi pedido a ele, para explicar sobre esse fato. Então diz assim, interrogado a respeito, respondeu. O espírito de São Luís responde, explicando um pouquinho desse acontecimento. É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não pudemos coagi-lo a escrever. Apesar de tudo o que lhe foi dito, ele tem seu livre-arbítrio. O infeliz faz dele um triste uso. Continuando aqui, esse espírito é capaz de aperfeiçoamento? E São Luís responde, por que não? Não são todos, esse como os outros, É preciso, entretanto, esperar, encontrar dificuldades, mas, por mais perverso que ele seja, o bem retribuído pelo mal acabará por tocá-lo. Orai primeiro e evocai-o daqui a um mês, e poderei julgar a mudança que se terá operado nele, Então, assim, todos nós temos condições de evoluir. Então, vamos ver como foi, esse espírito evocado um mês depois, O espírito evocado, de novo, mais tarde, mostra-se mais tratável. Depois, pouco a pouco, submisso e arrependido. Das explicações fornecidas por ele e por outros espíritos, resulta que em 1608 ele morava naquela casa onde assassinara o irmão por suspeita de ciumenta rivalidade, golpeando-o na garganta enquanto ele dormia. E, alguns anos depois, aquela que fizera sua mulher após a morte do irmão. Morreu em 1659 com a idade de 80 anos, sem ter sido perseguido por seus homicídios, dos quais se prestava pouca atenção naqueles tempos de confusão. Desde sua morte, não cessara de fazer o mal e provocara vários dos acidentes ocorridos naquela casa. Um médium vidente que assistia à primeira evocação viu-o no momento em que se quis fazê-lo escrever. Ele sacudia fortemente o braço do médium. Seu aspecto era apavorante. Vestia uma camisa coberta de sangue e segurava um punhal. E São Luís, continua aqui. Tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito. São Luís explica um pouquinho, a situação, o contexto, dessa situação que o espírito vinha passando. É atroz para ele. Foi condenado a permanecer na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir seu pensamento para outra coisa que não fosse esse crime, sempre diante de seus olhos. E ele se vê condenado a essa tortura por toda a eternidade. Ele se vê constantemente no momento em que cometeu seu crime. Toda outra recordação lhe é retirada e toda comunicação com outro espírito proibida. Não pôde, na terra, ficar senão nessa casa, e se estiver no espaço, fica nas trevas e na solidão. Explicando um pouquinho do contexto, devido a esse crime, esses crimes que ele praticou naquela casa, e uma vez que ele estava em espírito também, ele provocou ali alguns acidentes, Continuando aqui, fazendo uma pergunta, haveria um meio de desalojá-lo? E qual seria? Se você quiser livrar das obsessões de semelhantes espíritos, isso é fácil orando por eles.
é o que sempre se negligencia de fazer. Prefere-se assustá-los com fórmulas de exorcismo que os divertem muito. Ou seja, se referindo, né, que a casa foi exorcizada, mas de fato o que deveria ter sido feito e o que é recomendável é nós fazermos uma verdadeira, uma oração sentida, verdadeira, para que o espírito possa receber essas emanações, né, e a partir daí ser tocado, ser despertado, se assim ele desejar. Né? Mas continuando aqui. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por ele, e orando nós mesmos, seria possível desalojá-lo? Ou seja, para que ele pudesse não ficar mais aqui naquela casa, né? A resposta é sim, mas notai que eu disse orar e não mandar rezar, né? Faz 2 séculos que ele está nessa situação. Ele aprecia esse tempo como se estivesse vivo, ou seja, o tempo lhe parece tão longo ou menos longo do que se estivesse vivo? É a pergunta. Parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele, se referindo que o sono não existe para os espíritos. Né? E continuando aqui, foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe, e que para eles um século é um ponto na eternidade. Então não é o mesmo para todos? Não, certamente não é assim, a não ser para os espíritos que chegaram a um grau elevado de avanço. Mas para os espíritos inferiores o tempo é por vezes bastante longo, sobretudo quando sofrem, que é o caso desse espírito, né, que se encontra numa condição de sofrimento, né? De onde vinha esse espírito antes de sua encarnação? Olha que pergunta. Ele tivera uma existência entre as hordas mais ferozes e mais selvagens, e anteriormente vinha de um planeta inferior ao da Terra. Então era um espírito que tinha uma passagem, né, em condições mais difíceis, e também antes de ele encarnar no planeta Terra, ele estava num planeta inferior ao planeta Terra. Então ele veio para cá justamente para poder começar a evoluir, né, através desse contato, né, com os espíritos que aqui se encontravam no planeta Terra. Continuando, né, esse espírito é punido bem severamente pelo crime que cometeu. Se viveu entre hordas bárbaras, deve ter aí cometido atos não menos atrozes do que o último. Foi punido da mesma maneira? Foi menos punido, porque mais ignorante compreendia menos o seu alcance. Ou seja, quanto mais o espírito ele tem conhecimento do que está fazendo, a tendência é que a consequência é maior. Quanto menos conhecimento, ou seja, se ele está mais ignorante, a tendência é que as consequências são menores do ponto de vista que ele ainda não sabe direito o que está fazendo, né? É com essa resposta que a gente tem que entender aqui a situação, né? Continuando, né? O estado em que se encontra esse espírito é o dos seres vulgarmente chamados danados? Absolutamente. E há outros bem mais aterrorizantes ainda. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, pois eles variam segundo o culpado, seja mais ou menos, né, acessível ao arrependimento. Para este, a casa onde cometeu seu crime é seu inferno, né? Se referindo aqui ao inferno astral, né? A situação que ele se encontra preso a esta casa. Né? Outros carregam-no em si, pelas paixões que os atormentam e que não podem saciar. Se referindo que existem vários tipos de sofrimento. Nesse caso aqui, nós estamos tratando de um espírito que cometeu um crime, mas existem aqueles espíritos que são avarentos, apegados materialmente à fortuna, os orgulhosos, né, que não conseguem conviver com o sucesso alheio, então eles acabam tendo como uma certa consequência aquele ato até que eles possam conviver com aquilo, né, aceitar aquilo e a partir dali ter o arrependimento. É nesse sentido que ele quis dizer que a cada um é dado conforme, né, a necessidade, né, e as provações, as dificuldades, elas são proporcionais, né, ao ato de que foi cometido, né, uma falta, né, como foi o caso desse espírito que cometeu o crime. Então ele acabou ficando muito tempo ali naquela casa, até que ele pudesse, né, entender a situação que ele se encontra. Né. E seguindo aqui na pergunta, este espírito, apesar de sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece. Vimos a mesma coisa em outros espíritos igualmente perversos e da natureza mais bruta. Como explicar que os espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostram uma ausência completa de bons sentimentos, que riam de tudo que há de mais sagrado? Numa palavra, que nada os toque e que não haja nenhuma trégua em seu cinismo? E vem a resposta, né? A prece não tem efeito a não ser em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste em desvareios
exagerando-os ainda, como fazem infelizes espíritos, sobre esses a prece nada pode, e nada poderá, senão no dia em que uma centelha de arrependimento se tiver manifestado neles. A ineficácia da prece é ainda para eles um castigo. Esta alivia apenas aqueles que não estão inteiramente endurecidos. Se referindo que, mesmo que nós pudéssemos emanar sentimentos de prece e orar, e devemos continuar orando, né, a prece coletiva que nós fazemos em prol de todos aqueles que se encontram em sofrimento ou em dificuldade, elas irão chegar nesses espíritos, né? O ponto é que enquanto elas não chegam, enquanto os espíritos não estão abertos a essa mudança, de fato, eles não conseguem, né, sentir o benefício disso. Mas no momento que o espírito se arrepende e começa a refletir do mal que tenha feito ao próximo, realmente a prece começa a gerar uma esperança para esse espírito, para que ele possa recomeçar, né, e iniciar uma mudança, uma transformação moral, como nós estamos vendo aqui. Bom, meus amigos, esse vídeo ele é um pouquinho comprido, vamos dividir em duas partes, tá? Logo em seguida, nós continuaremos aqui refletindo sobre essa comunicação, ok? Eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigado.